Oi, tudo bom? Cara, tem um tempo que eu não te vejo, hein? Tô aqui de novo. Tô aqui pra gente poder, relaxar, trocar ideia, falar de química, né? E hoje, cara, o assunto é muito importante. Muito, muito, muito importante. Fio, a gente vai falar de que hoje? Qual é o assunto de hoje? Hoje são reações orgânicas, brother. Muito importante, tá? Então fica atento, vem com a gente o tempo inteiro, já esmaga o dedo no like, curte o vídeo, assina o canal, marca no sininho e vamos brilhar! Vamos brilhar! Fio, seguinte, existem vários tipos de reações orgânicas, tudo bem? E que são muito importantes, inclusive, para o Enem. Só que existem as reações voltadas somente para o aumento ou a diminuição de uma cadeia. Tudo bem? E essas reações que nós vamos falar hoje são as reações de adição e as reações de eliminação. Só que, pensa comigo aqui, se você vai adicionar alguém, ou alguma molécula, algum átomo ou alguma outra molécula, você tem que ter alguns cuidados. Por quê? Você, antes de mais nada, você tem que quebrar ligações para formar novas ligações, tudo bem? E essa quebra de ligação, ela ocorre dependendo de algumas condições, legal? E a primeira coisa que a gente estuda na reação de adição ou até de eliminação é, na verdade, o tipo de ruptura, tudo bem? Porque existem alguns tipos de quebra de ligação. Para a gente, serão dois casos. O primeiro caso, as cisões homolíticas e, no segundo caso, as cisões heterolíticas, tudo bem? Fio, o que vem a ser uma cisão homolítica? É quando você, geralmente, utiliza um catalisador, ó. Lembra o que é um catalisador? Físico. Fio, como assim? É a base, por exemplo, a base de luz. Ah, quando é luz, por exemplo, quando é calor, você tem alguns tipos de catalisadores físicos, tudo bem? E aí tem um que aparece aqui de vez em quando e faz essa cisão homolítica, que é o peróxido de hidrogênio. Dá uma fugida do físico aí, mas também faz esse tipo de brincadeira com a gente, legal? Fio, mas o que isso significa de fato? Essa cisão acontece de maneira igual. E aí, quando quebram-se as ligações, né? Quando se quebra a ligação, o que acontece é a formação de um átomozinho com o seu elétron e um outro átomozinho com o seu elétron. E esse elétronzinho do lado, esse átomozinho com essa bolinha, a gente passa a chamar de radicais livres. Ah, tá. Então, radicais livres. Então, toda cisão homolítica, na verdade, gera os radicais livres. Só que, Fio, qual o problema de um radical livre? Não é que tenha problema, mas radicais livres são extremamente reativos. Por quê? São substâncias instáveis. Eles estão ali com o elétron louco para fazer uma ligação. Então eles querem de qualquer maneira entrar em algum lugar. Tudo bem? Então fica bem atento, porque na cisão homolítica eu divido os elétrons de maneira igualitária, tudo bem? Através de um catalisador geralmente físico, né? Luz e calor, por exemplo, de vez em quando peróxido, e eu gero os radicais livres que são extremamente reativos, ou seja, possuem alta reatividade. Show? Isso é importante, Fio. Essa é a cisão homo. E a cisão hétero, Fio, como é que é? Ela já não é mais no meiozinho. Ela ocorre de maneira, ó, a fazer com que alguém ganhe elétron e o outro alguém perca o elétron. Então tá aqui. Alguém ganhou o elétron, ficou com carga negativa. Alguém perdeu o elétron, ficou com carga positiva. Tudo bem? Gera aí um ânion e um cátion. Cuidados que você tem que ter. Muitas vezes você vai perceber esse tipo de cisão através do catalisador, tá? Então fica bem atento ao catalisador químico. Fio, tipo o quê? Vou te dar um exemplo aqui. Tipo ácido sulfúrico, tipo AlCl3 e alguns outros, legal? Então, quando forem catalisadores químicos, a cisão tende a ser heterolítica. Quando forem catalisadores físicos e até metais, tipo assim, a platina, tá? Quando for, por exemplo, o paládio, você tem aí um tipo de cisão bem específica, que é a cisão homolítica, quando você tem um metal ou até catalisador físico. E quando, Fio, a gente tiver
uma substância química e tal, a gente tende a ter uma cisão heterolítica, tudo bem? Só que tem uma situação. Quando você gera esse ânion e esse cátion, nós não vamos chamá-lo mais de ânion e cátion. Por quê, Fio? A gente vai dar um nome baseado no tipo de cisão, tá? Cisões homolíticas geram radicais livres. E cisões heterolíticas, Fio, geram o quê? Geram um eletrófilo e um nucleófilo. Como saber quem é quem? Vou te mostrar uma maneira que eu gosto de pensar para saber quem é quem, tá bom? Vou pensar aqui no átomo. Rascunho, tá? O átomo núcleo e eletrosfera. Legal? Núcleo e eletrosfera. O papo é, você acha, vem cá, vem cá, vem cá, você acha que esse cara positivo aqui vai preferir o núcleo? Ele é positivo, hein? Se ele tivesse que atacar um átomo, ele atacaria o núcleo ou ele atacaria a eletrosfera? Fio, como ele é positivo, ele atacaria a eletrosfera. Então, por esse motivo, ele recebe o nome de eletrófilo. Fio, porque ele gosta do que é elétron, do que é negativo, por ser positivo. E o de cima, Fio? O de cima a gente chama de nucleófilo, porque ele preferiria atacar o núcleo. Então, o cara de carga positiva é o eletrófilo, o cara de carga negativa é o nucleófilo. Tudo bem que lembra? Negativo, nucleófilo. Tudo bem? Então, desse jeito, a gente começa a pensar nas reações orgânicas. Lembrando que antes de uma reação acontecer, a gente deve quebrar as ligações para que, então, elas comecem a ser, nesse caso, adicionadas ou substituídas ou até mesmo eliminadas. Valeu? Então é isso, olha, a gente se vê já, hein? Não dá mole. Faz o teu print aqui que a gente se encontra nos próximos vídeos. Um beijo.